o dia 15 de novembro de 2025. Ah, eu estou trazendo essa transmissão, né, com o intuito de discorrer com vocês, produtores rurais, sobre os ciclos de commodities e decisões de risco, né, que a gente pode tomar nos vários cenários, né, são 4 os principais, em que o mercado como um todo, né, ele funciona, tá? Então, por que falar desse ciclo, né? Porque a gente tem momentos em que a gente poderia pisar mais no acelerador, tá? E momentos que a gente deve ter uma atenção redobrada, que a gente deve pisar mais nos freios. As decisões, elas devem ser diferentes, né? Baseado em cada cenário em que a gente se encontra no mercado, tá? De commodities. Vocês trabalham com ativos que são precificados no mercado financeiro, né? E precisam estar atentos a esses momentos para que vocês possam melhorar o gerenciamento, né? A gente conversa muito com aqueles que a gente atende e tudo, e vocês hoje, né? O Brasil hoje, ele é referência na produção dessas commodities, né? A produção de soja vem batendo um recorde, eu acompanho já o mercado há algum tempo e a gente sabe que aí, questão de 10 anos atrás, se discorria muito, principalmente lá na região do Centro-Oeste, né? Havia muitas terras, muitas propriedades que se olhavam assim e falavam, isso aqui só serve para pecuária, né? E hoje isso já não existe, né? A gente tem terras que antigamente era impensável em ter uma lavoura e que são terras agricultáveis e que tem hoje uma colheita muito boa, né? As sacas por soja têm batido recordes. Então a produção é algo que vocês já dominam, né? Da porteira para dentro a gente costuma brincar aí. Os próprios clientes que me trouxeram essa questão, eles são excelentes. Mas a gente tem que aprender a trabalhar da porteira para fora também. E como é uma commodity, a gente entender o momento em que a gente está pode nos trazer uma grande vantagem nas estratégias de comercialização, tá? E até um planejamento melhor da própria produção, tá? Então, o mercado ele não funciona numa linha linear, né? Ele funciona em ondas e a gente tem os ciclos de alta, a gente tem os ciclos ah, em que os topos já foram alcançados e que ter uma expectativa muito positiva, um otimismo é muito perigoso. E nos ciclos de baixa é hora de segurar um pouco, pisar no freio, diminuir as alavancagens, as exposições, para que a gente possa ah, viver bem esse momento e, e muito importante, né? A gente tem visto aí grandes problemas no agronegócio como um todo, sobreviver a esses momentos para depois poder alçar voo aí nos ciclos de alta, tá? Então, a nossa ideia aqui é discorrer como ler essas fases, tá? Ajustar o risco e proteger a margem em todas elas, tá bom? Ó, Adriano, tu me escuta não? Tu tá com o microfone desligado? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ajustar o risco e proteger a margem em todas elas, tá bom? Ó, perfeito. Tu já gostaria de entrar ou tu quer entrar em alguma parte mais pontual? Tá, tá bem então. Então a gente tem as 4 fases fundamentais, tá? Dos ciclos. É claro que existe ali, vamos dizer,
uma transição entre cada uma dessas fases. A gente vai discorrer sobre a fase que a gente se encontra hoje, né? A gente tem a fase de baixa, onde há uma pressão ah, né, vendedora nos preços, que gera muito medo, incertezas. Os produtores, vamos dizer, que não estão preparados para isso, acaba, às vezes, vendendo a sua soja no fundo. ah, o medo, né, de um prejuízo gera uma queda maior, né, porque se o preço ele está caindo, aquele medo faz com que muitas pessoas vendam de maneira adiantada, às vezes sem até uma necessidade de caixa, e isso impulsiona ainda os preços mais para baixo. A gente vai falar de cada uma delas, mas a gente tem a inflação de custos, né, onde o preço da commodity ela está mais estabilizado, mas os custos dos insumos, né, de toda aquela produção, ah, aumenta, né, um dólar muito alto, e aí os fertilizantes e a coisa toda ah, tem um preço inflacionado sem uma correlação positiva com o preço da commodity. Então, você tem um custo muito alto para produzir e uma estabilidade ou até mesmo uma queda, né, mas não tão acentuada, da commodity que tu está produzindo ali. Temos o ciclo de alta, né, que gera excelentes oportunidades, mas também precisa de uma certa estratégia. Eu não diria nem a cautela, nas duas primeiras mais cautela. Na alta, se a gente tiver uma estratégia bem formada, a gente consegue surfar essa alta. Se não, também é, é uma fase que permite mais erros, né, no ciclo de alta. A gente teve ali, depois do coronavírus ali, né, do corona crash, a gente teve um ciclo muito forte de alta, muita gente se alavancou, muita gente é, assumiu novas propriedades, arrendou e permite esses erros. Mas se a gente fizer de uma maneira estratégica, a gente cria uma estrutura mais sólida para poder viver todos os ciclos, né? E não, às vezes, respirar somente na alta, mas depois estar sufocado ali nos momentos de baixa, de inflação de custos, tá? E o momento de exuberância, que aí é topo, né, da alta, e é uma fase também bastante perigosa. Eu conversei com, com vários produtores rurais, a gente surgiu ali mais ou menos nessa fase aí do boom das commodities, né? Que eu já atuava com as commodities, mas não ah, com, como profissional para auxiliar produtores rurais, mas né, de maneira pessoal mesmo. E foi ali que alguns amigos me trouxeram ali algumas preocupações, alguns que a soja já estava batendo ali R$ 200, né? A gente sabe que em algumas regiões do Brasil até passou, mas que há aquele otimismo de que a alta vai ser quase eterna e uma expectativa, cria-se uma expectativa até fora de fundamentos, né? Fora de algo palpável e que pode gerar risco, porque aí fica exposto, não consegue aproveitar aquela alta, né? E os custos com a alta, normalmente, eles também, às vezes, não numa correlação perfeita, mas há um aumento dos custos, então é bastante perigoso essa fase da exuberância se a gente não souber aproveitar também. Então, na fase de baixa, a desvalorização da commodity, normalmente pelo excesso de oferta, né, uma demanda que não corresponde à oferta, a gente tem o preço caindo bem abaixo da média. Como que a gente descobre, né? Em que fase que eu estou? Como que eu sei que eu estou numa fase de baixa? A maneira mais simples é montar ali um gráfico, né? Uma planilha de Excel, nas ferramentas que lhes forem cabíveis. Eu, claro, sempre me coloco à disposição, mas e olhar a média dos últimos 5, 10 anos. Se o preço está muito abaixo da média de preço, a gente, obviamente, está numa fase
de baixo. Eu vou discorrer alguma coisa sobre preços mais específicos, tá? A gente vai falar sobre a fase que a gente está agora, mas basicamente a primeira maneira de descobrir que está numa fase baixa é ah, os preços caindo muito forte, bem abaixo da média dos últimos 5 anos, tá? A gente tem estoques muito altos, principalmente da China, que é a maior demanda que a gente tem hoje no mundo. Então, a China, quando tem o estoque, né, ah, bem alto, um estoque satisfatório ali para o consumo deles, a gente tem, ah, portanto, uma demanda muito fraca e essa queda do preço, né? O risco que a gente tem é não entender esse momento de fase e vender a soja no fundo, tá? Vender a soja por medo de maneira muito antecipada e vender num preço muito baixo, né? E no fundo ali, né? Vocês imaginem, até trouxe aqui um gráfico, depois de toda essa queda aqui, vai se gerando cada vez mais medo e aqui que seria o fundo de toda essa fase de baixa, a pessoa acumulou ali essa insatisfação com os preços, esse medo, e ele vende e, ah, por exemplo, nós estamos agora em novembro, normalmente a entrega da soja vai acontecer abril, maio do ano que vem. E aí a pessoa vende hoje no fundo, e não consegue aproveitar uma alta no mercado de commodities ali, vende a soja dele de maneira antecipada. Tá? A estratégia que pode te precaver disso é caixa, mas é aquilo que eu estava falando, né? É claro, a gente vai estudar todos os ciclos aqui, mas é no ciclo de alta você formar caixa, você formar reserva para que não dependa de caixa de maneira antecipada, tá? Você ter ah, um caixa que permite planejar melhor para o futuro a, a venda da tua commodity. A gente está falando aqui basicamente de soja, mas com algumas ressalvas, alguma diferença, vai funcionar para milha, que o milho tem um mercado interno muito forte, e o boi, né, as outras commodities que a gente tem. É, eu vou tratar de uma maneira mais geral da soja, que vamos dizer, a mais simples. E aí, esses conceitos podem ser com algumas leves melhorias ali, algumas transformações, ah, mudados, né, para milho, para qualquer outra commodity, tá bem? Mas evitar travas emocionais é a gente não ficar exposto ao preço, tá? Eu falo muito ali no grupo com vocês sobre a questão do hedge agrícola. É muito importante a gente trabalhar com hedge agrícola colocando um piso, né? E até eu usava muito a terminologia trava, né? A trava para você travar preço. Mas diferente de travar preço numa cerealista, numa trading, quando a gente trabalha com hedge agrícola, a gente fica exposto a uma das pontas, né? Por exemplo, se hoje, no cenário atual, você faz a venda da sua soja física, soja futura mesmo, ou uma soja disponível que tu tem aí armazenada, e compra uma call, tu está colocando um piso para o preço da tua commodity, mas não um teto. Tu fica exposto à alta da commodity. Existem vários cenários que a gente pode observar, claro, momentos de alta volatilidade fica muito caro uma compra de call, mas basicamente a gente, principalmente nos ciclos que a gente está observando uma baixa, né, que a gente está com as temperaturas bem elevadas, com as condições bem difíceis, é muito importante a gente colocar um piso para que a gente possa ter essa tranquilidade de produzir ou de segurar a soja ali para o futuro, esperando uma certa valorização dela, mas sem ficar exposto à queda, né, porque ela pode continuar caindo muito forte. Tá? Então,
A, o, a segunda fase que a gente traz aqui é a questão de inflação de custos. É, é um perigo bem silencioso. Os, o, o preço da commodity em si, ele meio que estabiliza, lateraliza, né? Ele para com aquela queda muito forte que a gente falou na primeira fase, mas o dólar sobe muito alto e, em compensação, a commodity às vezes faz uma queda, o que faz com que o preço em reais, né, não, não aumente nem abaixe, né, ele estabiliza. Né, tu olha ali na tua região, a gente tem região ali no norte do Mato Grosso, e ela não sai ali daquele range de 108 a 111 reais. 108, 110, 109, né? Mas a gente tem aumento do diesel, por consequência o frete, os fertilizantes, a gente tem, não estou falando que a gente está nessa fase, né? Estou usando como exemplo, a gente vai falar da fase que a gente está mais para frente, mas a commodity em si, ela estabiliza, mas os custos de produzir ela aumentam bastante, tá? Então, travar os custos é observar a questão também do ciclo do dólar, né? A gente trabalha, né, na agricultura de uma maneira descasada as moedas, então é importante olhar também o ciclo do dólar, fazer um planejamento da compra dos insumos, de tudo aquilo que tu precisa para poder produzir aquela tua commodity, tá? A margem ela aperta sem aviso, por isso que é um perigo silencioso esse segundo cenário, tá? Então aqui o segredo seria planejamento de compra, né? Uma trava de dólar para você fazer aquisição de fertilizantes ou fazer um barter bem planejado e esse tipo de coisa, tá? Na terceira fase que a gente traz tem a questão, não, acho que pulou, fase baixa, bah, eu acho que eu perdi um, tá, vamos lá. Antes da gente falar da exuberância, a gente tem a fase de alta, tá? Não vai ter ali o link, mas é bem tranquilo. Ah, na fase de alta, o maior risco que se tem é que depois daquela dor da baixa, daquele temor todo que gerou, depois da fase do aumento de custo, há uma estabilização do preço da commodity, mas o aumento de custo aperta a margem. Tudo isso faz o produtor sentir no bolso, né, uma dor muito grande e um temor pelo preço da commodity que ele está produzindo. E aí, na fase de alta, o que acontece muito, né, que foi o principal fator que me trouxe aqui para hoje estar aqui conversando com vocês, é que há no começo aquele desejo de, olha, vamos compensar aqui os prejuízos que eu tive agora, e aí há uma venda adiantada, uma venda apressada do produto, porque a valorização dele já aconteceu e pode cair daqui um pouco. E aí é uma venda muito antecipada da commodity, como a gente viu ali, soja, por exemplo, no Mato Grosso, custava R$ 60, né, em 2020, na maior parte, né, do Mato Grosso. E a gente viu soja batendo acima de R$ 150. Então, fazer uma leitura de até onde é palpável esperar o aumento de preço e, por vezes, ao invés de simplesmente ir lá e fazer uma venda antecipada com medo do ativo cair, a gente montar uma trava, por exemplo, vou colocar um piso aqui, com put, por exemplo, aí já normalmente, né, é claro que o basis é bastante importante para fazer essa leitura, mas você travar, às vezes, no mercado financeiro, piso para a tua soja, para que ela possa
participar de toda aquela alta, né? E você sabe o mínimo que você vai receber. Ou por vezes fazer uma venda futuro de parte da tua produção para te garantir um preço mínimo, mas ainda ficar exposto a uma alta, porque no ciclo de alta, tá? E a gente tem, né? Quem está aí há muito tempo sabe disso. A gente tem esse modelo, né? De ondas, né? De ciclo de baixa e alta. Na alta é o momento da gente criar caixa, é o momento da gente compensar às vezes prejuízos de safras anteriores, quebras de safra, todos os outros riscos também inerentes. A gente está falando aqui da questão do risco de preço, mas o produtor ele tem outros riscos que envolvem também a atividade, né? Então, no ciclo de alta é importante, ele permite uma certa alavancagem, mas de uma maneira planejada, às vezes aumentar ali o campo, né, a lavoura entender esse momento de alta permite você se posicionar de maneira mais estratégica em relação ao preço, né? Ficar um pouco mais exposto, trava uma partezinha, se não quer utilizar as ferramentas do mercado financeiro, trava uma parte da produção, fazer uma leitura melhor dos preços, qual que é a média de preço, como que está o base, né? Que é a questão do prêmio em relação ao preço do mercado financeiro, não prêmio Porto, tá? Não é disso que a gente fala aqui, mas ah, de posicionar em relação ao preço, mas também em relação ao gerenciamento da tua lavoura, né? É o momento de implementar, às vezes, novas tecnologias, que vai custar um pouco mais caro. Você abrir novos campos, arrendar novos campos, adquirir algumas máquinas, entender isso te permite se expor um pouco mais, porque é um momento em que os pequenos erros não vão te custar muito, tá? O preço da commodity ele está ajudando. Por isso que é importante a gente entender essas fases que a gente está. E aí vem, né, temos na tela aí, a questão da exuberância. Uma euforia, só que já tardia, tá? É, trazendo de novo ali, questão, soja R$ 60. Eu tenho vários colegas produtores e quando a soja chegou a R$ 80, alguns já venderam, né, toda a sua safra, ah, acreditando que era o teto, nunca tinha se visto até então soja a R$ 80, mas se tu olha, tá, a gente pode abrir aqui ah, até um exemplo clássico aqui de um produtor que a gente auxiliou na época, como nunca se tinha visto ela a soja a R$ 80, vendeu cedo demais e não conseguiu participar da alta. Poderia se vender o suficiente para garantir, sei lá, uma margenzinha de lucro, né? Ou o custo da sua produção. Eu sei que muitos não conhecem aí as ferramentas do mercado financeiro, mas dá também fazendo uma venda futura, né? Da maneira que vocês conhecem, na cerealista, nas tradings, também garantir ficar exposto um pouco mais ao mercado, tá? A tendência era muito forte de alta e, claro, na alta é ficar um pouco mais exposto, é deixar a coisa subir, é se arriscar um pouco mais. Mas, é, uma alta muito forte, a gente viu soja ali chegando em algumas regiões perto dos R$ 160 lá no Mato Grosso, aqui no Rio Grande, acima de R$ 200 em algumas regiões, mas aí vem um outro perigo, que é um otimismo até tardio, tá? Bom, se chegou a 200, vai chegar a 250. E aí muitos, fazendo o extremo oposto daqueles que venderam cedo demais, acreditando numa alta quase infinita, segurou toda a sua soja, depois acabou vendendo ali abaixo dos R$ 160, né, aqui no Rio Grande, por exemplo, ou lá no Mato Grosso, vendendo lá próximo dos 120, R$ 130, sendo que a soja bateu próximo dos 160. Claro, o topo, ninguém tem bola de cristal, mas vai realizando devagarinho ali as suas vendas, né? Vai se expondo menos ou
Aí, a partir de dado momento, eu vendi, sei lá, 30% da minha produção numa cerealista, numa trading, e o restante, tu tem preço já, tem muita margem. Tu utiliza uma ferramenta do mercado financeiro para travar aquele segundo preço mínimo, né? Ah, é um momento que o mercado já está muito otimista, o preço está muito acima da média, tá? Tu olha a curva futura do ativo, ela já não está mais em carry, a gente vai falar disso, vou ensinar vocês a lerem. Eu posso mandar, eu deixo depois na descrição do vídeo, depois vai ficar gravado, o link, tá? Da Cebot ali para vocês, da CME, para vocês acompanharem ali a curva futura da soja. Ah, dá para a gente olhar na B3, por exemplo, o milho, tá? O boi gordo também, dá para a gente olhar, dá para acompanhar, e é importante acompanhar essas curvas futuras para ver qual que é a expectativa no longo prazo do mercado, como que o mercado está precificando aquele produto que tu está fabricando de fato ali, né? Então, na fase da exuberância, já diminuir, tirar aquele risco que tu estava na fase otimista, reduzir a exposição, encher o caixa, realizar o lucro, tá? Para que tu possa se preparar, porque depois da fase de exuberância, a gente vem repetir todo esse ciclo e vem com a fase de queda. Às vezes, por vezes, tá? Ela vem a exuberância, né? A gente vem a fase da euforia, depois uma tendência de alta, às vezes o mercado lateraliza, mas com o mercado lateralizado também, tu tem ali depois os custos vindo acompanhar, existe uma certa correlação. Então, tu vai ter um aumento dos custos, a margem vai apertar de novo, e ainda que o mercado não entre numa tendência de fato de baixa, tu vai ter a margem apertada de novo. Então, é importante tu poder encher o caixa ali, tu é, se preparar para uma fase mais difícil posterior a essa, tá? Então, aqui, como que a gente identifica, né, cada uma dessas 4 fases? A gente vai olhar os preços históricos, tá? Tá na média, tá abaixo da média, tá bem acima da média, tá muito fora já, tá? A gente consegue olhar. Depois eu posso também, se vocês interessarem, depois deixa aí no comentário se há algum interesse nisso, montar uma planilha em que vocês podem ficar preenchendo, né, os preços que vocês recebem todo dia, para acompanhar essa questão da média dos preços históricos. Eu tenho praticamente o Brasil todo, né? Algumas regiões que são um pouco menores a gente pega de uma praça mais próxima ali, tá? Mas é até como a gente acompanha a questão do basis, né? Da diferença do preço da praça que vocês têm, o preço de fato aí para compra aí no comércio de vocês, dos seus estoques físicos, para o preço que está sendo cotado no mercado financeiro. Outra coisa que é importante, mas não é determinante. É legal acompanhar, tá? Mas existe hoje muita questão de especulação em cima, então é uma notícia que normalmente chega atrasada, tá? Para gente. Mas é importante ainda assim, tem seu peso. São os estoques globais, principalmente da China, tá? É, entendendo como utilizar essa informação, tá vendo? O câmbio, tá? A política também, são decisões que afetam o mercado, então ficar bastante atento ao câmbio, para a gente entender em que posição a gente está ali, e os custos de produção, né? Relação de troca, a questão do barter e toda essa questão. São as 4 ferramentas muito práticas que a gente pode observar para entender em que momento que a gente está, tá? O preço do meu custo de produção, ele está aumentando e o preço da minha commodity está segurando, pô, eu sei que a gente está na segunda fase que foi apresentado, né? Que é um custo muito alto e uma estabilização do preço da commodity. Então, já passei da fase de baixa, mas é um momento de perigo, é uma redução de margem para a gente, né?
Os preços eles estão caindo muito forte, então estão numa tendência de baixa, toda essa questão aí. O que a gente pode utilizar para fazer a leitura daqueles 4 pilares ali? As médias móveis mais longas, né? A gente põe uma média móvel, por exemplo, aí de 200 período, para acompanhar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos do preço da commodity e acompanhar então a como que eu estou posicionado em relação a essa média histórica, tá? Os relatórios da USDA que, né, eu repito, são informações que elas chegam já atrasado, o mercado já se posicionou em relação a isso, tá? Mas é para a gente entender em que momento da curva a gente está. Não, filho, agora não. Aí tem a curva futura, tá? Que eu vou ensinar vocês, que a gente, que eu vou ensinar vocês a fazer a leitura, tá bem? A guria entrou aqui no escritório. O prêmio, tá? Ah, se há uma demanda muito grande, a gente tem o Basis, né? Eu trato muito com vocês, ele positivo, tá? É o momento da gente vender, por exemplo, soja física, o milho físico, a commodity física. Se o prêmio ele está muito alto, é mais interessante a gente fazer, assim, olhando somente esse cenário, tá? Uma venda do físico e se posicionar no mercado financeiro, principalmente numa tendência de alta, né? Por vezes, a gente tem uma demanda tão forte que o prêmio na tua praça ele subiu antes do mercado financeiro. Ah, e subiu muito forte em relação. Ele a curva, os dois preços eles descolaram. É um momento muito interessante para a gente fazer a venda do físico e se posicionar numa call, se a gente entender que está, obviamente, numa tendência de alta, né? Mas o mercado financeiro ele ainda não precificou toda aquela alta. Então, e tu tem margem, tu tá com um prêmio muito alto. Então, entender esse ciclo é muito importante também para utilizar as ferramentas no mercado financeiro. E a tendência do dólar, né, em relação ao real. A gente consegue fazer uma leitura, né, são os instrumentos que a gente tem para fazer uma leitura das fases que a gente está. Adriano, tu quer conversar alguma coisa até aqui? Adriano, fala comigo, rapaz. Tá bem? Tá bem. É que se tiver alguma dúvida, algo às vezes mais prático, tá? Porque acaba que eh, eu sou muito técnico aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem trazer aqui para mim, que a ideia é essa, é discorrer mesmo, tá? É tirar a dúvida de vocês, a gente conversar, porque por que que eu trouxe isso aqui hoje, tá? Mais ou menos justo, justo. Exato. Até vamos aproveitar essa tua colocação. Eu quero aqui trazer para vocês. Depois eu vou deixar no link da descrição ali, esse link na descrição do vídeo, tá? Isso aqui é soja, tá? Isso aqui é soja. A gente olhando soja CME, eu passo para vocês depois esse link. E aí a gente tem o contrato dela para janeiro de 2026, março, maio, julho e assim sucessivamente, tá bem? E o preço embucho, o último preço, tá? O último preço cotado aqui, a gente tem, obviamente, no sábado, então, é o mercado fechado e a gente tem os preços de soja. A gente consegue observar aqui, nessa curva futura de soja, um comportamento misto, tá? Assim, olhando no longo prazo. Até meio de 2026,
até aqui, a gente tem uma curva que a gente chama de curva em carry. Tá? É uma curva ascendente, né? Uma curva que está subindo. Ah, existe uma pressão de curto prazo, tá? Apesar de as notícias, por isso que eu falo, não, a gente não pode considerar só o SDA, a gente não pode considerar, sei lá, Infomoney, a Green Pass e todas essas coisas que o SDA está falando, né? Porque a gente tem notícias, os últimos 3 dias até saiu notícias aí de que o estoque de soja da China está em 10,6 milhões de saca, né? E a questão do processamento está muito baixo. Então a gente tem uma demanda fraca. Tá? Você observa isso pelo preço, né? Mas a gente tem também, eu trago aqui, depois eu trago de volta essa curva de juros, a gente teve uma pressão compradora na soja, né? Ó, saiu desse fundo aqui. O que a gente tinha aqui? Tá? Vou fazer uma leitura bem rápida com vocês aqui no mercado financeiro. Soja, a gente teve o ciclo de alta dela, tá? Fez topo aqui, e aqui, quando rompeu, principalmente quando rompeu esse fundo aqui, né? Esse foi o fundo principal. Mas, claro que esse outro fundo aqui, quando foi desrespeitado, né? Quando ele perdeu esse fundo aqui de trás, que não foi a melhor ferramenta. Deixa eu marcar aqui. A gente teve esse fundo aqui, que funcionou como suporte lá atrás, tá? Porque era a partir daqui a soja viraria o seu movimento para uma tendência de baixa, tá? E aí aqui, de fato, né, então depois a gente teve essa outra região em que a soja perdeu toda a sua tendência de alta, toda a sua força e veio buscar essa região de preço aqui. Quem me acompanha lá, acompanha todo esse cenário aqui, né? Todo ele eu fui posicionando vocês, né, de qual que era a expectativa da soja. Aí soja lateralizou. Quero ser bem rápido aqui, que são coisas bastante técnicas. E isso aqui a gente acaba que trata todo dia. Para quem presta atenção de fato no que eu posto lá, sabe disso aqui. Você tem essa região aqui que ela ficou totalmente lateralizada. É a região de. É a segunda fase que a gente apresentou aqui. Os custos haviam aumentado, porque se vocês pegarem aqui de outubro de 2024 para cá, a gente teve uma alta muito forte do dólar. O dólar bateu 6,30, né? Então, aqueles que ainda estavam ali não estavam com seus custos fechados, que ainda estava fazendo a compra dos seus insumos, teve um custo maior, né, para fazer a compra. A gente teve alta de fertilizante nesse cenário e o preço da soja ficou lateralizado. Tá? Falhou até, tem aqui falha no rompimento, isso aqui, toda a análise que a gente foi fazendo com os produtores e ficou de agosto de 2024 até outubro, mês passado, dia 20, a gente teve essa congestão, essa fase de estabilização da commodity e o aumento no custo de produção. Daqui para frente, a gente teve agora esse rompimento nessa última semana. Se ele tiver condições, né, se a soja tiver condições aqui de superar, ontem, sexta-feira, dia 14 de novembro, ela tinha dado uma forte alta aqui, tá? Tudo mostrava que ia fazer um rompimento dessa região, que é uma região de resistência, e aí a gente teria então como alvo da soja essa região aqui dos 12 bushel. Tá? A gente teve o fechamento da semana, até atualizando vocês em 11,22, tá? Mas agora a gente tem que ver nas próximas semanas se ela volta para essa congestão, e seria péssimo, ou se ela tem condições, né, se ela voltar e ficar aqui dentro, a gente volta ali a acreditar no longo prazo na fase de uma estabilização do preço da commodity
E hoje os custos, né, meio que estabilizaram também, não vejo os custos da produção aumentando. O dólar está com uma tendência de baixa, então isso é bom. E algo que me faz acreditar na alta da soja até esses 12 bushel, né, aí já não olhando mais a questão de gráfico, porque aqui eu precisaria desse rompimento, é a questão dessa curva, né, futura de soja em carry. Então a gente tem soja até julho do mês que vem com uma certa valorização, o que é algo que seria, vamos dizer assim, no mercado ideal, no mercado até utópico, ah, seria sempre assim, né? A gente tem contratos mais curtos valendo menos que os contratos mais longos. Então, a gente tem essa valorização. A gente tem para janeiro, que é o que a gente está tratando ali, que eu estava fazendo a leitura no gráfico para vocês, 11,22, março a gente tem 11,34, para julho do ano que vem a gente tem ela já 11,51. Caso ela venha de fato a romper aquela região ali, a gente tem soja a 12 bushel ali para julho de 2026, com certeza, se a gente fechar uma semana ali acima daquela região de preço. Só que, olhando já do meio do ano que vem para frente, a gente tem o que é chamado de backwardation, né, que é uma curva em que se perde o ritmo da demanda, tá? Essa curva, ela já começa a cair, ó. Você tem ela 11,51, 11,40, 11,13. Isso aqui é tão importante, e eu já me adiantei em falar disso, Adriano, porque uma coisa que tu falou aí é a questão, a gente olhar a taxa Selic, olhar custo-oportunidade. Por vezes, né, vocês produtores têm mercados em que você não depender de caixa, segurar a soja, às vezes por 6, 8 meses ou um ano a mais, para quem tem essa possibilidade, para quem tem caixa, né, não pode estocar a sua soja, por vezes, tá? E eu já peguei cenários em que era possível fazer 20% ao ano simplesmente segurando a soja, tá? Que é uma operação que a gente até chama de custo e carrego. Tu analisa a questão de custo de armazenamento e quebra técnica, comparando com a curva futura. A curva futura está em carry, o mercado está precificando soja lá em cima para tal data e eu vou segurar essa soja, né, que vai me render em torno de 20% ao ano. Dá para fazer o hedge também, né, porque uma invertida muito forte do mercado pode mudar aquele cenário. Não, então dá para fazer uma trava, né, botar um piso e aproveitar aquela curva em carry. Mas olha como é importante a gente olhar essa curva futura, a gente saber fazer essa leitura, que você vai saber se posicionar se, puxa, eu não preciso de caixa. Eu vou segurar minha soja? Não necessariamente. Por vezes você vender sua soja hoje, visto que a curva ela está flat, né, que é uma curva, é, que falar curva e falar flat não parece combinar, mas é o nome, tá? Os preços eles se mantêm estáveis. Os contratos mais longos têm o mesmo preço, ou quase o mesmo preço dos contratos atuais, os mais curtos, tá? Ou a curva invertida, que é um cenário pior ainda, em que os contratos mais longos, que é o que a gente vê, né, ele vem precificando a soja a um valor menor do que o contrato atual. Então vale mais a pena tu vender tua soja e colocar numa renda fixa. E receber uma Selic aí pagando fácil 15% na renda fixa ao ano, né? Essa é a importância da gente aprender a fazer uma leitura do nosso ativo no mercado financeiro, porque ele é precificado lá, né? Então, olhar da porteira para fora. Hoje a gente tem soja com bom preço, aspas, né? A gente vive hoje qual cenário? Vamos tratar disso agora. A soja hoje, né, em torno de 11,22 dólares o bushel, ele não é um preço nem de euforia, nem de grande oportunidade. Ela não está muito bem precificada, mas ela é uma região típica na transição entre a fase de baixa e a inflação de custo, né? É, não é hora de acelerar a exposição, não é hora
da gente se expor a risco de dobrar a lavoura, nem nada disso, mas hora de planejar bem, de criar caixa, de travar os custos, tá? E assim, se posicionar olhando uma expectativa de alta. Se soja pegar uma tendência de alta, e quem está ali no grupo vai ser avisado, né, no momento, ó, soja agora virou de fato, né? Agora ela meio que olha, né, vamos dizer, ela se enamora aí por uma alta, mas a gente ainda não tem sinais claros de uma alta forte, tá? Mas aí sim a gente vai poder se posicionar ah, num risco de alta. Há riscos que podem ser assumidos numa fase de alta, tá? Hoje, a gente tem feito, né, na verdade eu fiz, acho que em agosto até, no fundo ali da soja, a gente fez algumas travas de alta com alguns produtores, vendeu soja física, né, se posicionou com um call para poder participar de uma possível alta sem assumir risco nenhum, né? Já tem um piso, já sabe o mínimo que ele vai receber no final do ciclo, e se a soja então pegar essa tendência de alta, né, conseguir surfar essa demanda. Adriano, tu conseguiu entender um pouco aqui como que a gente faz a leitura dessa curva de futuro? Tá bem. Então, na verdade, aí aqui eu queria que vocês trouxessem dúvidas. Deixa eu ver, até dos slides que eu separei para falar aqui com vocês, né? A gente tem cada uma dessas fases aqui, e quem entende o ciclo erra menos, né? Uma coisa que eu já aproveito aqui para trazer para vocês, a gente está para lançar, tô desde março agora de 2025, testando uma inteligência artificial que vai ajudar aqueles que, principalmente aqueles que trabalham com milho, boi gordo ou que querem atuar no mercado financeiro com isso. Tem uma IA, depois a gente vai fazer a apresentação, vai ter o site institucional ali, em que vai apresentar, em que ela vai se posicionando no mercado financeiro de uma maneira autônoma, né? Vai lendo os fluxos e vai se posicionando ali para conseguir oferir uma lucratividade nesses dois mercados. Vão ser 30 vagas, tá? Vai ser bem enxuto, tá na pré-inscrição, a gente vai abrir a pré-inscrição ali, até por causa da questão da liquidez do mercado, né, não, deve se limitar a, e a gente vai ter 30 vagas iniciais ali para quem tiver interesse. Mas é muito importante entender que em cada uma dessas fases a gente tem que ter uma posição de gerenciamento ali dentro da porteira diferente, tá? É, numa fase a gente procurar expandir o negócio, procurar aumentar a produtividade. Na outra fase, né, numa fase de baixo, por exemplo, a gente trabalhar mais ou menos feijão com arroz, aquilo que a gente já se provou que dá certo, reduzir custo para poder manter a margem, porque depois a gente tem uma estabilização do preço da commodity e um custo muito mais alto. Ah, se vocês tiverem, é que poucos vieram, né? Então, aqueles que tiverem interesse, pode colocar lá no grupo depois, a gente pode fazer uma segunda abordagem, aquilo que gerar dúvidas a partir desse vídeo também, que às vezes eu sou muito técnico aqui, é, minha profissão é auxiliá-los, mas vocês têm aí o dia a dia, né, a prática, e por vezes algumas das palavras que eu utilizo ou das ideias que eu venho trazer para vocês pode gerar dúvidas, né? Então podem me buscar no privado, lá no grupo, às vezes é dúvida de outras pessoas, ou deixa aí no comentário aqueles que não são ali do grupo.
para a gente tratar disso. Eu acho que é muito importante a gente entender os ciclos, né, aprender a fazer a leitura do ciclo que a gente está hoje, tá? Só trazendo aqui de uma maneira bem clara para vocês. A gente tá, a gente já participou da baixa, já teve a baixa na soja, a gente teve a baixa. O boi gordo, diferente da soja, a gente teve uma alta muito forte dele, tá? Vou ver se eu consigo trazer aqui para vocês o gráfico, por exemplo, do boi gordo, tá? Ah, eles ficam alterando, eu tô ficando velho pra essas coisas, eles ficam alterando essas ferramentas que a gente utiliza para fazer a leitura, mas tá me judiando. Vou colocar aqui, deixa eu alterar a tela aqui. Perfeito. Isso aqui é o boi gordo, tá? É... Boi gordo, gráfico semanal. A gente vê setembro de 2024 até novembro de 2024, a gente teve uma alta muito forte, tá, do boi gordo. Depois veio para um recuo. Até esse aqui é uma média de 200, tá? A média que eu até comentei com vocês ali. Depois, aqueles que quiserem ajuda, quiser ali a planilha, a gente pode disponibilizar uma planilha para vocês. Aí vocês vão colocando o preço que vocês têm nas suas praças e vai comparando com o preço do mercado financeiro. É bastante importante. Essas médias, o que a média vem trazer? Vem trazer o preço médio que é tratado numa média de 200 nos últimos um ano, tá? No último um ano. Quando a gente traz aqui no semanal, a gente tem nos últimos 5 anos em média, né? Mais ou menos essa região. Então a gente tem hoje boi gordo trabalhando em cima da média dos últimos 5 anos, tá? A expectativa é que boi gordo venha a fazer uma nova. Acredito que ele primeiro vem buscar uma certa liquidez aqui e renovar esse topo, tá? Se ele vier a renovar no contrato atual seria R$ 400, reais, tá? A arroba. Claro que a gente tem os contratos, inclusive já trago aqui, ó. A gente consegue o contrato atual X, né? Se a gente olhar o próximo contrato, o boi gordo está sendo cotado a 320. No contrato atual, ele está sendo cotado a 315. Então, tu tem ali o boi gordo no- com uns R$ 5 de valorização para o próximo contrato dele. É questão de curva futura do boi gordo, tá? Deixa eu trazer aqui. Então, a expectativa do boi gordo é essa, tá? Numa fase que eu diria, não sei se a inflação dos custos, mas ele já está no final do ciclo de baixa, tá? A, a expectativa agora é que ele venha numa tendência de alta. Claro, a gente só tem uma, uma expectativa mais real da alta do boi gordo quando eles fazem esse tipo de movimento aqui, ó. E aí ele vem romper esse topo aqui. A partir daqui, o boi gordo deve subir muito forte, tá? Então hoje, boi gordo precisaria romper a região dos 334 para a gente poder sonhar com boi gordo a R$ 400 a roupa, tá bom? Milho, milho está bastante lateralizado. Inclusive aí saiu de uma operação essa semana, entrou e saiu de uma operação de milho essa semana. Ah, o milho ele está travado nessa região de preço, né? Tem conseguido superar. Ele tem essa lateralização que a gente tinha desenhado na soja, hoje é o milho que está aqui, ó. Hoje é o milho que está aqui. Milho romper a região dos R$ 73 a saca, a gente tem
a expectativa dele chegar aqui nos 89, que seria uma média anual, né, aqui dos últimos 5 anos do milho, tá? Estaria em torno de R$ 79, R$ 80. Rompendo essa região, milho tem tudo para voltar aos R$ 141, mas ultimamente tem força ainda para alcançar essa região. Estamos nas commodities de modo geral, a gente está entre o ciclo de baixa e o ciclo da inflação de custo, tá? Pegando tendência de alta em qualquer uma dessas commodities, a gente tem inclusive um movimento muito forte. É hora de se posicionar, né? Deixar o ativo subir, fazer uma parcial, às vezes vender uma parte da commodity para se posicionar bem, mas deixar fôlego aí para o ativo subir. Aqueles que tiver medo, ah, na tendência, pegando uma tendência de alta, tiver medo do ativo voltar para um preço menor, vende, né, calcula um percentual da sua safra que tu consiga vender, tirando o teu risco, colocando uma margenzinha que for no bolso, mas deixando uma parte para subir, ou buscar os ativos no mercado financeiro para colocar um piso para o seu preço e deixar o ativo respirar. A gente vai ter um ciclo de alta para as commodities, talvez para a safra que vem, né, safra 26, 27, e vai ser, né, se tu prestar atenção, todas as três, né, a gente tem milho com muita margem para subir, a gente tem boi gordo com muita margem para subir também, né. Boi gordo, tudo isso aqui que ele deixa, a gente chama de liquidez. Isso aqui tem muita ordem dos grandes players aberta nesse caminho aqui, ó. E essas ordens elas precisam ser fechadas. Então, numa tendência de alta, no próximo ciclo de tendência de alta, tudo isso aqui vai ser consumido. Então, a gente tem minimamente boi gordo a R$ 380 no contrato atual. A gente sabe que os contratos futuros, né? A gente, ó, pega aqui, vamos ver para o próximo contrato. A gente teria boi gordo, olha que diz é muito baixo. A gente teria boi gordo, não está aparecendo. Teria que ver de outra forma. Aqui no gráfico não vai dar. Não tem liquidez suficiente. Mas se ela está R$ 5 mais valorizada aqui, a gente teria lá 390, mais ou menos, o boi gordo minimamente para o próximo ciclo de alta. Tá? A soja também, possível olhar soja, que é em reais por saca, dólares por saca. Tá? Depois eu posso fazer a leitura disso aqui. Em reais por dólares por saca, a soja tem toda essa movimentação aqui para devolver. Ela tem liquidez, a última liquidez dela foi aqui, ó, em US$ 27,50. Então a gente teria soja pelo menos a US$ 26,50, tá, para ser buscado no próximo ciclo de alta. Eu comecei a atuar com produtores rurais nessa região aqui. Lá em 2020, 19 para 2020, a gente fez uma trava, Chicago, de soja. A tendência já era de baixa, tá? A gente tinha uma tendência forte de baixa. Fizemos a trava numa região estratégica, né? Tu tem aqui um canal de baixa muito claro. Quando ela tocou esse canal, deu sinal de baixa, era claro, não existe uma bola de cristal, mas era uma probabilidade muito alta de soja vir buscar o fundo do canal. Conseguimos aproveitar toda essa baixa. Depois que ela pegou essa tendência de alta aqui, é aquilo que eu estou falando para vocês, que é o cenário que a gente está vivendo agora. Na queda, o ativo ele deixa muita liquidez. E não tinha nada aqui, ó, que impedisse toda essa alta. Ele tinha liquidez, é como se fosse um combustível que ela foi deixando ao longo do trajeto de queda. E depois ela vem usando esse combustível que ela deixou na queda para renovar a máxima, para romper a alta, tá? Então, a gente foi se posicionando ao longo de toda essa alta aqui, travando, né, protegendo o preço que já tinha para o produtor rural e permitindo que, por meio né, das ferramentas do mercado financeiro, ele pudesse ir participando de toda aquela alta. Claro, aqui, ó,
o topo que a gente conseguiu foi essa região aqui, subiu mais um pouquinho, não há bola de cristal, né? E fechou a safra com um ganho. Aqui foi de 9 dólares e 56 centavos de ganho nessa safra aqui. Então, olhando para a curva futura, olhando para o mercado, olhando para a liquidez, a gente consegue se posicionar de uma maneira muito mais inteligente. E apesar de, às vezes, tudo isso que eu estou falando aqui parecer muito grego, talvez para vocês produtores, eu estou todo dia ali com vocês, eh, procurando mostrar essa leitura do mercado. E se às vezes não me faço entender, linguagem técnica, alguma coisa, eu estou também me colocando sempre à disposição ali, e por pura amizade ali com vocês, para explicar, ó, que ciclo que a gente está, tá? Tem muito produtor que nunca fez nenhuma trava, né? O Thiago está fazendo um merchan dele, não? Muito produtor que se tornou é grande amigo, nunca fez uma trava comigo e sempre que vem me perguntar, ó, o que que é a expectativa, que ciclo que a gente está, como que eu posso me posicionar, eu tenho tantas sacas, eu tenho soja disponível, eu tenho soja futuro, me ofereceram tal preço, é, sempre me coloquei à disposição, nunca cobrei nada para poder auxiliá-los a se posicionarem, a entenderem como defender aquilo que vocês estão produzindo, tá bem? Então, me coloco de novo à disposição. Peço perdão aí, às vezes, pela linguagem mais técnica, mas até procuro usar muita imagem para exemplificar isso. E só para trazer, a gente teve esse ciclo de baixa muito forte que deixou liquidez no mercado. Fez uma lateralização, tá? Olha, muito semelhante ao que a gente tem hoje. Lateralizou aqui, depois ele fez um pequeno fundinho e pegou toda uma tendência de alta. Eu acredito que soja possa vir a fazer esse movimento, tá? Ela tentou romper agora essa região, pode ser que faça como lá no passado, venha fazer uma queda mais profunda para pegar liquidez e aí voltar numa tendência de alta, ou se ela conseguir fechar uma semana acima aqui dos 25 dólares e meio, 25 dólares a arroba, ou embucho, a gente viu ali em torno de 11,34, tá? Fechando uma semana, a gente tem uma valorização ainda que menor, né? Talvez não tão agressiva como a gente teve lá atrás, mas a gente tem em dólar por saca, a gente tem 1,45 dólar para subir agora sem grandes resistências, tá? Aí já para ela fazer toda essa tendência de alta ali, a gente teria que ter um movimento um pouquinho mais forte, mas dá para posicionar. Eh, Espero que tenha sido minimamente claro nesse vídeo. Ah, Acredito que isso aqui possa ajudar vocês, tá bem? A soja pegando uma tendência de alta, a ideia é o quê? Eu avisando pelo menos, ó, soja está assumindo uma tendência de alta, a gente está entrando numa fase de alta. A ideia do vídeo é que vocês saibam do que eu estou falando, saibam como se posicionar em cada uma dessas fases do ciclo, tá? Eu escuto muita, às vezes, lamentação, compreensíveis, tá? Não estou julgando quem às vezes lamenta, mas da questão do preço ali no grupo. Mas se a gente planejar antes, aquilo não, nem vai ser surpresa. A gente já se preparou para aquilo e vai conseguir, eu não digo grandes lucros, em algumas das fases é muito difícil mesmo, mas consegue se posicionar antecipadamente aquele cenário para poder proteger, né, a tua produção, proteger aquela que é a tua atividade, para que você possa depois, sei lá, vamos dizer, acumular energia para numa tendência de alta, né, exuberância, você conseguir alçar grandes lucros e se preparar aí melhor até para as próximas fases mais difíceis, tá? O mercado ele trabalha em ciclo. A gente entender esse ciclo vai fazer com que a gente
ah, sobreviva no longo prazo, o que está até difícil hoje, sobreviver já não está fácil, né? E consiga tirar lucro de fato lá do campo, tá bem? Ah, um abraço. Adriano, eu queria acrescentar alguma coisa, por favor? Nosso convidado. Deu para entender legal? Ajudou? Sim, perfeito, perfeito. E assim, não é nem, não estou nem fazendo propaganda daquilo que é o meu trabalho. É o que eu estou dizendo. Às vezes, fazer um barter, fazer uma venda, né, ali no físico mesmo, mas a importância de entender, minimamente entender em que fase a gente está, nos traz ali uma luz para saber como se posicionar em cada momento. Eu tenho visto hoje, numa dificuldade que está ao ferir margem mesmo, né, na atividade, alguns amigos até se expondo demais, né, aumentando demais a questão da lavoura, se expondo a riscos. Hoje a gente, para conseguir um custeio, está com uma dificuldade muito grande. A taxa de juros muito alta também influencia nisso. A gente tem uma expectativa boa de da redução da taxa de juros, né? Se tu olha o DI Food, é, ele tá em queda. Então, a gente pode chegar num ciclo de alta de novo, mas ainda não é o momento de se expor ao risco, tá? Então, um abraço a todos, um abraço, Adriano, obrigado por estar aí com a gente. E tu precisar aí, também estou sempre à disposição. É, vou depois colocar esse vídeo, colocar o link da CME e dúvidas que vocês tiverem, não precisa se acanhar, não, por favor. A gente já é todos de casa ali. Manda lá no grupo, manda onde vocês quiserem, manda no privado e vamos se ajudar, tá bem? Um abraço a todos aí, bom final de semana, fiquem com Deus.